Demos uma introdução no domingo passado, né? E hoje nós vamos concluir. Como é que o apóstolo Paulo vê essa questão do viver para Deus? Como é que nós podemos viver para Deus, de forma que a nossa vida exalte e glorifique o nome do Senhor nosso Deus? Atos capítulo 20, é no mesmo texto, Atos 20, do verso de número 22 ao verso de número 24. Assim como você está sentado mesmo, mas prestando bastante atenção e com muita reverência à palavra do Senhor nosso Deus, vamos ler. Atos 20, do 22 ao 24, assim está registrado. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Senhor nosso Deus, nós temos lido a sua palavra, queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, queremos ouvir a sua voz, Pai, para a edificação das nossas vidas e para que Deus possamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, que agrade o Senhor, uma vida que glorifique o seu nome, Senhor, viver uma vida para o Senhor e para o louvor da sua glória. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, a vida cristã não há muito o que aprender, né? Porque a palavra do Senhor está aí, mas há muito o que colocar em prática no nosso dia a dia. O problema não é aprendermos, né? O problema é a prática do dia a dia, que às vezes tem ficado um pouquinho aquém. Eu sou presbiteriano, sou calvinista, né? Mas outro dia eu encontrei um amado irmão, né? Com o mesmo pensamento, e eu precisei divergir dele por causa da sua convicção de ser escolhido e de ser salvo. E eu te dizer para ele, veja bem, mas os escolhidos, né? São aqueles que têm essa convicção, mas que a sua convicção não suplantam o Evangelho na sua vida e nem mesmo o seu chamado para o serviço, para a obra do Senhor nosso Deus. Observe que todos aqueles que são os escolhidos do Senhor, na palavra do Senhor nosso Deus, foram pessoas que se entregaram plenamente ao Evangelho de Cristo, que morreram para si mesmos para poder viver o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado nessa questão, porque nós sempre dizemos, olha, a tradição não é maior do que a palavra do Senhor nosso Deus. Mas também parte da doutrina na qual nós cremos não pode ser maior do que a nossa prática. Porque o que testemunha o Evangelho de Cristo Jesus não é a nossa convicção, mas é o nosso viver diário, o nosso testemunho diário, nosso desejo de viver para Cristo Jesus. E para definir bem essa questão, amados irmãos, vamos ler aqui o que Jesus nos disse lá em Marcos 8, 34 a 38. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor. Marcos 8, 34 a 38. Jesus falando a respeito dessa questão, de como nós devemos viver e como nós podemos ganhar a nossa vida e não perder a nossa vida. Depois chamou a multidão e disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus nos ensinou dessa forma, que para ganharmos a nossa vida, nós temos que sentir que nós a perdemos.
em primeiro lugar, para nós mesmos. Perdemos a nossa vida para nós, não temos mais domínio sobre ela. Perdemos diante das coisas desta vida, diante deste mundo, porque nada tem tanto valor para nós, senão Cristo Jesus. E nós assumimos a cruz, a nossa vida, para servir ao Senhor como discípulo dele. No texto em que nós lemos, é o texto que nós vamos meditar, e então vamos para ele agora, né? Como é que Paulo fala a respeito dessa questão de viver para Deus? Viver para Deus, para ele é exclusividade. Viver para Deus é o seu tema. Viver para Deus é a sua vida. Viver para Deus é a sua disponibilidade. Viver para Deus é o seu propósito. Viver para Deus é a razão da sua existência. Nós queremos destacar aqui, em primeiro lugar, amados irmãos, que viver para Deus é estar preso à vontade de Deus pelo Espírito Santo. Paulo se sente preso à vontade de Deus pelo Espírito Santo. Você se sente assim também? Ele diz, olha, agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Ele diz que ele está impelido pelo Espírito. Aqui, amados irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho o texto dentro do contexto em que se encontra essa palavra impelido, né? Porque na minha tradução diz Espírito, mas ali se referindo ao Espírito de Paulo, né? Mas não é o Espírito de Paulo aqui, né? Na tradução literal aqui, no grego, né? Del é prender, amarrar. Nós vamos encontrar esse mesmo verbo lá no capítulo 9, versículo 2, quando Paulo diz que ele saiu, pediu cartas para ir e prender, ir amarrar e trazer as pessoas que conheciam, que estavam no caminho, para serem presas e julgadas. Então, o termo aqui não deve ser visto como o Espírito, né, impelido pelo Espírito, mas o Espírito de Deus. Né? Ele se sente preso pelo Espírito Santo de Deus, impelido pelo Espírito Santo de Deus, é que ele vai para Jerusalém. Paulo é um homem que teve essa convicção no seu encontro com Deus, na estrada, indo para prender os cristãos. Ele tem um encontro ali com Deus, e a partir daquele momento ele é uma pessoa transformada, ele é uma pessoa experimentada no encontro com o Senhor nosso Deus, e ele passa a sentir-se cativo do serviço, da obra do Senhor nosso Deus. Isso quer dizer que o seu espírito, né, seu espírito interior, o seu coração, a sua alma é dominada pelo Espírito de Deus, né? É conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e assim impera na sua vida a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Ele diz que ele está indo, mas não é pela sua vontade, mas é pela vontade de Deus, porque o Espírito Santo de Deus o leva nessa prática. Lá em Gálatas 2:20 nós vamos entender, né, esse domínio do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo. Paulo aqui declara que naquele dia o Paulo velho morreu e nasceu uma nova criatura ali, para viver para o Senhor, para fazer a obra do Senhor. E lá em 1 Coríntios também 15:10, Paulo também diz assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Então, Paulo está dizendo que o que ele fez por causa da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora ele diz, agora impelido pelo Espírito, eu vou.
Significa dominado na ação do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender isso também com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, versos 5 a 8. Ele diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Preste bem atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito Santo de Deus. Então, eu só posso dizer da minha vida, da minha comunhão, do meu serviço, da obra do Senhor, se eu sinto que realmente eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida. Que eu não vivo deixando ou dando lado para essa natureza humana. Paulo disse que não é fácil isso. Porque dizer o que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o que eu não quero está sempre assim diante de mim. Mas eu fui crucificado. O meu coração e a minha mente pensam e meditam para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, é isto que significa viver para Deus. Viver para Deus significa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Deixar-se ser controlado realmente pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou, impelido pelo Espírito Santo de Deus. É por causa do Espírito Santo de Deus que você, como cristão, faz o que você faz, age como você age. Não é pela sua vontade, é por causa do Espírito Santo de Deus. Então, viver para Cristo, em primeiro lugar, é isso. Segundo lugar, viver para Deus é confiar que o futuro pertence ao Senhor, o nosso Deus. Né? O futuro pertence ao Senhor, nosso Deus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. É impelido pelo Espírito, agora eu vou para Jerusalém. Uma das coisas, amados irmãos, que roubam o nosso prazer de viver para Deus, né? De se deixar dominar realmente e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é a nossa ansiedade. É a ansiedade que gera medo, que gera preocupação com o amanhã. A insegurança, né? Por não saber o que está reservado para nós no futuro, para nós no dia de amanhã. Coisas relacionadas com o acontecimento do dia a dia que nós nos preocupamos. Isso impede a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você já pode pensar a respeito disso? Que a sua ansiedade tem tirado a sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Que a sua ansiedade tem impedido que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua vida. Ah, como seria libertador, né? Como seria bom, como seria gostoso, né? Se nós conseguíssemos dizer como Paulo, né? Como Paulo está dizendo, pela fé, né? Agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Não sei o que vai acontecer ali, mas eu vou, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Viver para Deus, amados irmãos, dispensa o conhecer o futuro. E dispensa a preocupação com o amanhã. Viver para Deus é se garantir no Senhor, na esperança no Senhor, na vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor, o nosso Deus. É assim que a palavra do Senhor, nosso Deus, nos ensina. Se você tem andado ansioso, Jesus recomendou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não é servo do Senhor? Você não é uma nova criatura? Você não diz que vive para o Senhor? Então, não fique ansioso. 3 exemplos, né? Para nós aqui, podemos olhar lá para o Antigo Testamento, né? E olhar para Abraão, lá em Hebreus 11, versículo 8 e 9. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. E ele partiu, sem saber onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia prometido, viveu ali pela fé. Pois ele era como estrangeiro, morando em tendas. Não tinha segurança nenhuma. Ele foi pela promessa. Não precisamos conhecer o amanhã quando nós confiamos no Senhor. Quando nós vivemos verdadeiramente como servos e servas do Senhor.
porque o futuro está nas mãos do Senhor nosso Deus. Jesus não fez essa promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que você está preocupado? Já passou o século? Confia, Ele está com você para te ajudar, para te corrigir, para fazer você passar vergonha algumas vezes, né? Porque você faz alguma coisa que não deve fazer e tem alguém por perto e fala assim, mas você está assim? Você não é servo de Deus, né? Por que você está desesperado desse jeito? Confia no Senhor, nosso Deus, né? Então nós temos aqui Abraão, nós temos Jesus aqui, né? Nós temos o apóstolo Paulo falando, olha, viver para Deus é confiar no Senhor nosso Deus. É manter-se na segurança do Senhor, na paz do Senhor. Não fazer como os discípulos fizeram. Estava lá naquele barco, Jesus estava no barco, já tinha dito para eles que eles iam passar para o outro lado, o caminho já estava certo, o local de chegada já estava tudo certinho. Jesus vai dormir um pouquinho, vê uma tempestade e os discípulos se apavoram. Mas Jesus tem que dizer, por que você não tem fé? Muitas vezes nós estamos assim. Mas viver para Deus, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, juntamente com esse exemplo que eu dei para os irmãos, viver para Deus é ver nessa confiança, nessa segurança. Não se preocupar com o futuro no sentido de não ficarmos incomodados. Devemos nos preocupar, fazer nossos projetos, nossos planos para o futuro. Todos devem fazer isso. Precisamos ser prudentes, mas precisamos confiar no Senhor. Depositar no Senhor nossa confiança. Em terceiro lugar, viver para Deus é prosseguir sabendo que aquilo que você não quer que aconteça na sua vida vai acontecer. Jó disse, o que aconteceu. Né? Que você vai passar por sofrimentos. Que sofrimentos nos esperam. Paulo diz, agora impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, né? Não sei o que me espera ali, né? Mas estou indo. Aí ele diz assim, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Tenho pela frente lutas, prisão, sofrimento, tem problemas vindo aí. Lá em Atos 14, 22, né? É o que nós ouvimos a respeito do que vai acontecer comigo, com você, como cristãos. É lógico que nós temos hoje uma igreja que prega que o cristão é próspero, né? Que o cristão não fica doente, né? Que o cristão é tudo de bom, né? Não, a Bíblia não diz isso de forma nenhuma. Se você estiver procurando isso aí, você não vai encontrar numa igreja que prega o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Jesus já adiantou para você, ó, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Atos 14, 22. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Não é fácil. 2 Timóteo 3,12. Sim. E todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Esta é a nossa realidade que nós precisamos saber que temos no nosso dia a dia. E que estamos indo para enfrentar mesmo. E que nós não podemos vacilar. Porque o inimigo está aí, né? Rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E você não pode vacilar de forma nenhuma. Tem que permanecer firme nessa fé. A vida cristã não é um passeio num parque. A vida cristã, né? Não é um passeio no shopping. Alguns que optam, né? Por isso. Sono, os prazeres desta vida, né? Mas o autor de Hebreus recomenda para nós, lá em Hebreus 12, versos 2 e 3. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados.
Lembre-se do seu mestre. Enfrentando as perseguições por causa da palavra, enfrentando as lutas aqui neste mundo, passando por dificuldades, mas lembre-se daquele que é o seu mestre. Lembre-se do que ele enfrentou por você. Olhe para ele. Olhe firme para ele. Aperfeiçoe a sua fé olhando para Jesus. Não olhe para o lamento das pessoas e nem faça da sua vida uma vida de lamento. A fé, amados irmãos, somente a fé na graça futura de Deus, a fé na bondade, na soberania de Deus, a fé na capacidade que Deus nos dá de seguir em frente, de prosseguir, a fé nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, fé nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor tem 8.000 promessas para aqueles que creem no seu nome. Somente a fé nos fará viver de forma gloriosa sobre a face da terra, enfrentando as lutas e as dificuldades. Não desanime. Às vezes até nos abatemos, mas não podemos desanimar em momento algum, de forma nenhuma, porque viver para Cristo Jesus é saber que passamos por lutas. E veja bem o apóstolo Paulo. Veja a situação dele. Ele precisava ir para lá. E ele sabia que ele ia passar por essas lutas. Mas ele foi. Em quarto lugar, para viver para Deus, é necessário saber que nós precisamos anunciar a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Que vivemos para anunciar a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas a minha vida, ele diz, versículo 24, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. Você já imaginou? Você pensa assim? Para mim, essa minha vida não vale nada. A menos que eu possa usá-la para servir ao Senhor. A menos que eu possa colocá-la à disposição do Senhor. Não, ela vai servir ao Senhor. Ela vai para a igreja. Ela vai cantar louvores ao Senhor. Ela vai testemunhar do Evangelho. Ela vai falar do Evangelho para alguém. Porque se não servir para isso, para mim não serve para nada. A menos que eu use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor. Ele disse que a vida dele deve ser colocada à disposição do Senhor para cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Viver para Cristo, amados irmãos, é isso. Não é ficar sonhando com os prazeres, com as viagens, com os brilhos, com os tesouros desta terra. Quem fez isso foi o diabo que fez com Jesus, oferecendo o mundo e o fundo, tudo para ele prostrar, adorar, para ele pecar. Mas Jesus diz, está escrito. A forma de ministério, o meu ministério, o seu ministério, o meu chamado, o seu chamado, nós fomos chamados para ministérios diferentes. Nem todos têm um chamado pastoral, nem todos têm um chamado para a área de missões, nem todos têm um chamado para a área de diaconia. Entretanto, amados irmãos, todos nós temos um objetivo essencial naquilo que Deus nos chama para fazer. Magnificar, exaltar e glorificar o seu nome. É para isso que a nossa vida precisa servir e deve servir. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? Não glorifica a Deus, então vou fazer. E isso não somente naquilo lá fora, não, aqui dentro. A minha forma de cantar louvores aqui na igreja glorifica o Senhor. A minha forma de cultuar ao Senhor glorifica o Senhor. Todos nós, amados irmãos, temos esse objetivo essencial, que é de exaltar e glorificar o Senhor nosso Deus.
Se eu vier no culto e eu sentir que não glorificou o Senhor nosso Deus, meu culto não glorificou o Senhor nosso Deus, eu falei, para nada serviu. Eu entrei lá, fiquei vendo os irmãos, fiquei pensando umas coisas. Quando eu saí, eu encontrei com outro, e eu vi o pastor na porta. Para que serviu? Para nada. Não é? Nosso trabalho, por que às vezes ele é cansativo? Por que às vezes ele é pesado? Porque nós não permitimos que estejamos exaltando e glorificando o Senhor no nosso trabalho. Lembra do Paulo, quando ele falou assim, Senhor, tira esse espinho da carne, né? Às vezes o espinho da carne é onde você está, pessoa que Deus tem colocado do seu lado para tratar você. Porque se ele tirar essa pessoa do seu lado, você se perde. Vizinho, família, amigo, inimigo, é tudo para cuidar de você. É todo um cuidado especial de você. Né? Você não pode perder em momento algum que onde você está, a sua vida tem que servir para o louvor e glória do Senhor nosso Deus. E você tem que dizer glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Que bom, Senhor. Amém, Senhor. É luta. Glórias a Deus, Senhor. Que venha. Eu estou preparado para isso mesmo, para isso que eu fui chamado. Para glorificar e exaltar o seu nome mesmo. E Paulo disse, o meu corpo não serve para isso, para nada serve. Eu não quero. Eu não quero essa vida. Se a minha vida não glorifica o Senhor, o nosso Deus. Lá em Efésios, amados irmãos, capítulo 1, versos 5 e 6, ele diz assim, nos predestinou para si. Aqui vem um termo, né, bem conhecido no meio presbiteriano, né? Nos predestinou para si, nos predestinou para Ele, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Esse é o sentido da nossa vida. Viver para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Essa, amados irmãos, é a vida que o Senhor quer que nós tenhamos, que nós vivamos. Porque é a vida que nós perdemos para nós mesmos e perdemos para o mundo, mas ganhamos a nossa vida em Cristo Jesus. Vida desperdiçada? Mas pode cristão desperdiçar a vida? Tem muitos cristãos que desperdiçam a vida sim, né? Pode ter a vida jogada fora? Pode sim. Aquele que vive fora do caminho do Senhor nosso Deus. Vive e valoriza as coisas dessa terra, as coisas deste mundo, os bens deste mundo. Seu tesouro não é palavra, não é Jesus. William Carey escreveu, não tenho medo do fracasso. Tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. Que adianta? Que adianta? Sucesso que não glorifica a Deus. Sucesso que não exalta o nome do Senhor nosso Deus. Se não for para anunciar a graça, o amor de Deus, nada serve. Por último, irmãos, concluindo aqui, viver para Deus é renunciar. Esse é difícil, renunciar. O sonho que existe no coração dessa sociedade nossa, que é uma sociedade consumista. Por isso nós temos aí os iFoods da vida, né? Você quer tudo e rápido, né? Aquele lanche mais gordo possível, maior possível, né? E bem rápido, né? Porque você está com muita pressa, né? Isso aqui é aquilo que vai te deixar mais feliz possível, né? E vai lhe fazer muito mal. Vai lhe fazer muito mal. Mas o desafio que Paulo nos propõe aqui, amados irmãos, é renunciar a essas coisas. Paulo iria para Jerusalém levar o dinheiro que ele tinha recolhido junto com as igrejas dos gentios para abençoar os judeus que estavam lá em Jerusalém, passando necessidade. O que eu queria fazer? Pode imaginar uma coisa dessa? Um cara que não tem nada, recolhe oferta para levar para aqueles que estão passando necessidade também.
Mas essa é a vida daquele que renunciou a tudo, né? Aos bens de consumo e o bem-estar dessa vida. Disse, não pode ir, eu vou enfrentar as pessoas lá, né? E ele indo para lá, amados irmãos, ele seria preso, né? Prisão domiciliar em Roma. E logo depois ele estaria a caminho, né? E pela cidade onde eles passariam, ele passaria por sofrimento e pela prisão. Vamos imaginar o conselho para Paulo. Você tem um conselho para Paulo hoje à noite? Vamos dizer que você estava com ele naquele momento, né? E você soubesse que Paulo estava com 55 anos. Você tinha um conselho para ele? Talvez você dissesse assim, ô Paulo, né? Que tal você agora, né, ir morar numa casinha lá na região do Mar Egeu, por exemplo? E você viver uma vida tranquila lá? Ah, você já fez mais nesse ministério em 21 anos de ministério do que a maioria das pessoas já fizeram. Ô Paulo, que isso? Você já pregou muito evangelho. Para com isso, rapaz, vai descansar. É hora de descansar, Paulo. Deixe os últimos 20 anos da sua vida aí para você viajar, né? Para você brincar, para você jogar, para você visitar os seus amigos, né? Conversar com seus amigos, para você plantar, colher, para você curtir com as pessoas que você gosta, né? Afinal de contas, você já pregou tanto o evangelho, né? E ele chacoalhava a cabecinha. Né? Aí você podia continuar, mas você já fez demais pelos outros. Você está fazendo pelas pessoas, as pessoas não valorizam você, ninguém reconhece o seu trabalho, Paulo. Para com isso. É hora de pensar um pouco em você, tirar umas férias, vai descansar, rapaz. Você não fez o Timóteo? O Timóteo não é o seu filho na fé? Bota o Timóteo para trabalhar, rapaz. Olha, força jovem, põe o Timóteo aí. Não vai para Jerusalém. Nós sabemos o que vai acontecer se você for em Jerusalém. Lembra lá do Ágabo? Ele disse que você vai ser amarrado pelos judeus em Jerusalém e vai ser entregue para os gentios. Para com isso, rapaz. Fica aqui. Pelo amor de Deus, Paulo, não vai para Roma. Lá em Atos, capítulo de número 28, né? Registra que Paulo ficaria preso, né? Aos 55, 60 anos. Tire da cabeça esse plano maluco, né? De ir para a Espanha. Olha para você, sua idade, né? Você vai morrer. E ele prosseguiu. E ele morreria aos 66, 67 anos. Cabeça dura do apóstolo Paulo. Né? Talvez fosse esse conselho que você desse para ele. Talvez seja esse o conselho que você está guardando para você, dizendo, a hora que eu puder, eu vou parar. Vocês vão ver onde é que eu vou. Vocês vão ver para onde eu vou. Né? Mas Paulo disse assim, de jeito nenhum. Agora eu vou para Jerusalém, o Espírito Santo de Deus me impeliu a ir para Jerusalém, e realmente eu não sei o que me espera lá, senão o Espírito Santo me diz que eu vou passar pelas cidades e que eu vou sofrer perseguição por aqueles que me aguardam, mas eu vou seguir. E diz assim, a minha vida não vale coisa alguma. Para que eu quero essa minha vida? Ele não era tão velho, era jovem ainda, né? Com toda a força, mas para que eu quero essa vida aqui? Né? Ao menos que eu use para completar a obra para a qual o Senhor me chamou, e eu tenho que ir, tenho que seguir. Para que serve a nossa vida, amado, se não for para servir ao Senhor? Para Paulo não tinha essa aposentadoria que muitos de nós sonhamos. Ele poderia até mudar de profissão, mas uma coisa ele não ia deixar de fazer: pregar o Evangelho de Cristo Jesus, entregar sua vida para o Senhor. Paulo sabia que a sua vida em Cristo Jesus nunca seguiria na direção do seu coração, mas ele estaria sempre cumprindo a vontade de Deus. Glórias a Deus por isso, né? Para muitos pode ser até a tristeza. É para isso, amados irmãos, que nós somos chamados a viver uma vida cristã verdadeira para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Seu ministério
não? Seu chamado, não vão cessar aqui sobre a face da terra. Só a não ser que você o cesse. Porque aquele Deus que nos chamou, Ele nos chamou para que nós o sirvamos todos os dias da nossa vida. Não vai ter descanso. E tem um hino que nós cantamos, né? Quando findar na terra, no céu vai continuar, né? Glórias a Deus, aleluia, amém? Posso, como diz a Camila, posso ouvir um amém? Né? Quando findar na terra, no céu vai continuar. Mas para isso você precisa, para que tenha continuidade do céu, você não pode parar aqui não. Né? Tem que abraçar e seguir, viver realmente essa vida. Gastar essa vida sua para Deus, para a glória de Deus. Investir essa sua vida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Porque neste mundo, para aquele que conhece o Evangelho, a vida não tem sentido se não for para louvor, glória e honra do Senhor, honra do nome do Senhor nosso Deus. Não desperdice a sua vida. Viva para Deus. Eu concluo aqui com a 2 Coríntios 4, versos 17, 2 Coríntios 4, versos 17 e 18. Pois estas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa, mais que todas as angústias e dura para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, elas durarão para sempre. Amém? Seja você, se sinta prisioneiro do Espírito Santo de Deus para fazer a vontade de Deus. Confie, né? Que o futuro pertence ao Senhor nosso Deus. Lance a sua vida na obra do Senhor nosso Deus mesmo, mas lance de cabeça, com tudo, né? Tenha coragem de prosseguir, porque os sofrimentos estão aí. E é nesses momentos que você mais busca Deus e que mais as pessoas buscam o Senhor. A igreja mais cresceu no tempo que ela foi perseguida. Valorize o falar, pregar, anunciar a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. E renuncio a essa sociedade de consumo. Só citando um missionário aqui, Jim Elliot, 2 frases dele. Não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro para a gente pegar no tranco. Porque tem muitos que estão aí muito lento, né? Estão botando o motor para funcionar e o motor não caminha, né? E a segunda, aqueles que conhecem o grande e eterno coração do Senhor, certamente serão levados a negar seus próprios amores para participar da expressão do grande amor de Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso, nós estamos agradecidos porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor abre os nossos olhos, porque o Senhor nos quer pertinho do Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós podemos dizer com o apóstolo Paulo que nada pode nos separar do seu amor. Louvado seja o teu nome, Deus, porque nós podemos dizer, Pai, como o apóstolo Paulo, a nossa vida ela não tem sentido se ela não servir para o louvor da sua glória, para a glória do Senhor. Nossa vida não tem sentido se não for, ó Deus, para ser usada, para ser gasta, para o teu serviço, na tua obra, Senhor. Nós oramos, Pai amado, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor nos avive, porque nós queremos viver para o Senhor, para o louvor da sua glória e sentirmos, ó Deus, como o apóstolo Paulo, vivendo intensamente para o teu serviço, para a tua obra, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém.